Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 12 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos na revista no primeiro mês de janeiro de 1861. Então, é o ano quarto já, né? Então vamos desenvolver a nossa Emaramita para fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa querida Carla irá fazer a leitura e elas irão conduzir o estudo da obra Revista Espírita. Vamos orar? Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro e do estudo. Ajuda-nos que possamos compreender as lições que aqui serão transmitidas pelos Espíritos que tão diligentemente se propuseram a trazer essas mensagens que foram preservadas até chegar até nós. São lições que nos servem, apesar do tempo transcorrido, são lições que nos ajudam a melhorarmos, meditarmos sobre as nossas condutas e ajeitarmos os nossos caminhos. Ajuda-nos a ajeitarmos os nossos caminhos para chegarmos até Ti, que há séculos nos dispersamos, fugimos do dever e das responsabilidades. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos fazer os sacrifícios do dia a dia para chegarmos até Ti, que nos espera desde sempre, que assim seja. Hoje nós vamos iniciar o ensino espontâneo dos espíritos, ditados recebidos ou lidos na sociedade por vários médiuns. Hoje será os 3 tipos. O que são os 3 tipos, Mita? Os 3 tipos são o Hamlet, o Tartuffe e o Dom Juan. São 3 personagens da literatura. O Hamlet é a tragédia do Príncipe da Dinamarca, é uma peça de William Shakespeare. O Hamlet representa a dúvida e a hesitação perante a ação. É considerada uma das mais poderosas e influentes tragédias em língua inglesa. Seu tio Cláudio, a história é assim, o tio dele, o Cláudio, envenena o pai de Hamlet, o rei, e se casa com sua mãe. E o Polônio, que é o conselheiro do Cláudio, que é o tio, e pai de Laertes, e Ofélia, que é a moça por quem ele é apaixonada. Então, como é tragédia, vai todo mundo morrendo, né? A Ofélia morre afogada e vai ter essa tragédia. Então, o Hamlet é a dúvida e a hesitação perante a ação. Então, ele sempre duvida, vou ou não vou, faço ou não faço, ser ou não ser, né? Me mato ou não me mato, esse é o Hamlet. O outro, que é o Tartuffe é um hipócrita dissimulado, inescrupuloso, e ele foi, esse personagem ficou tão famoso que quando, depois de um tempo, queria ofender alguém, chamava, ele é um tartufo. Tartufo é a pessoa, para designar a pessoa hipócrita ou um falso religioso. Então, quando alguém queria chamar uma pessoa de hipócrita ou falso, já dizia que era um tartufo, que é referido a esse personagem, que o nome dele era Tartuffe. E o Dom Juan é um personagem infiel, sedutor, libertino, blasfemo, valente e hipócrita. É um aristocrata bon vivant, residente na Sicília, que coleciona conquistas amorosas, seduzindo moças da nobreza e criadas com o mesmo êxito. A única coisa que o interessa é a conquista e abandona as mulheres tão logo aproveita-se delas. Suas conquistas despertam inimizades que o obrigam, o Dom Juan, a bater-se em duelos, aos quais também ele não se furta. Ele adora duelar porque ele é um bom duelador, Então são esses os 3 personagens. Então, o hipócrita, o indeciso e hesitante, e o
infiel e sedutor que quer desencaminhar as moças e senhoras, tanto faz se é casada, solteira, ele só quer conquistar e ir embora. Então, esses são os 3 tipos. Lembrando que o autor de Hamlet é Shakespeare e dos outros 2, do Tartufo e o Dom Juan, é Molière, porque ele vai referir aí no texto. O médium foi o senhor Alfred Didier. Há no mundo 3 tipos que serão eternos. Esses 3 tipos, grandes homens os pintaram tais quais eram em seu tempo, e adivinharam que existiriam sempre. Esses 3 tipos são inicialmente Hamlet, que diz para si mesmo: to be or not to be, that's the question. Quer dizer, ser ou não ser, eis a questão. Depois, Tartufo, que resmunga preces enquanto medita no mal. Então, um da dúvida, o outro hipócrita. E por fim, Dom Juan, que a todos diz: não creio em nada. Molière tem uma nota da editora. Jean-Baptiste Poquelin nasceu em 16 de janeiro de 1622 e desencarnou em 17 de fevereiro de 1673, aos 51 anos. Era um comediógrafo francês, mais conhecido como Molière. Então, Molière achou sozinho 2 desses tipos, que é o Tartuffe e o Dom Juan. O Tartuffe é o hipócrita e o Dom Juan é o cruel, né? Achou sozinhos 2 desses tipos. Alviltou Tartuffe e fulminou Dom Juan. Quer dizer, ele tornou esse personagem vil, indigno e desonrado, tanto que virou até sinônimo de hipócrita. Sem a verdade, o homem fica na dúvida como Hamlet, sem consciência como Tartuffe, sem coração como Dom Juan. Hamlet está em dúvida, é verdade, mas procura, é infeliz. A incredulidade o acabrunha. Suas mais doces ilusões se afastam cada vez mais. E esse ideal, essa verdade que ele persegue, cai no abismo como Ofélia e fica perdida para sempre. Como a Mita disse, Ofélia é a amada que morreu. Ela morre afogada, ela se joga no rio e morre afogada. Então, enlouquece e morre como um desesperado. Mas Deus o perdoará, porque teve coração, amou, e foi o mundo que lhe roubou aquilo que queria conservar. Então o Espírito está passando a mensagem, usando figuras de linguagem, mostrando usando metáforas, né, dos personagens, o que acontece quando a pessoa fica em dúvida, muita dúvida, o tempo todo com aquela dúvida. Os anseios se perdem, é o que ele está dizendo aqui. O ideal, a verdade, as doces ilusões se perdem, porque será que eu vou? Será que é verdade? Será que vai dar certo? Então ele está falando desse primeiro tipo, que a dúvida consome. Hoje a gente pode até falar das síndromes, né? E como é um jornal de estudo psicológico, ele fala sem a verdade, né? E qual é a verdade que eu acho que ele se refere aqui? A verdade é que nós não somos só esse corpo, a vida não é só aqui, né? Tem mais coisas para trás e para frente. A gente não é criado exatamente no instante em que nasce. E aí ele diz que sem a verdade a gente fica o quê? A gente fica sem consciência e sem coração. E ainda fica na dúvida. Porque o que move muito o homem é quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Na realidade existe esse negócio de vida após a morte. É uma busca que foi desde sempre. Então ele disse, mas que sem essa verdade, sem a gente realmente ter essa convicção, a gente fica com essas 3 coisas. Com a dúvida de saber o que vai acontecer, para onde eu vou, ser ou não ser, essa é a questão, né? Eu fico sem consciência, como o Tartuffe, que eu fico querendo tudo para mim, né? Eu posso estar fazendo oração e planejando mal, como é que eu vou roubar o outro, como é que eu vou tirar dinheiro de outro, e eu fico sem coração, né? Ou seja, sem sentimentos, sem ter empatia nem compaixão pelo outro. Eu quero satisfazer os meus desejos e o outro que cuide de si.
Então ele disse que sem isso a gente fica o quê? Perdido. E tem esses 3 personagens para simbolizar os vários tipos de perdas do caminho. Os outros 2 tipos são atrozes, porque egoístas e hipócritas, cada um a seu modo. Tartuffe toma a máscara da virtude, o que o torna odioso, porque não tem coisa pior do que aquela pessoa que te diz o que tu tem que fazer, como que tu tem que ser bonzinho e por trás faz diferente. Então ele é odioso por isso, porque ele é hipócrita. Dá uma de santo, né, como ele era padre, rezava, mas era hipócrita por trás. Então ele se torna odioso. Dom Juan em nada crê, nem mesmo em Deus. Só acredita em si mesmo. Jamais tivestes a impressão de ver nesse famoso símbolo que é Dom Juan e na estátua do Comendador o ceticismo diante das mesas girantes? O corrompido espírito humano frente à sua mais brutal manifestação? Até o presente, o mundo não viu neles senão uma figura inteiramente humana. Credes que não se deve neles ver e sentir algo mais? Como o gênio inimitável de Molière não teve, nessa obra, o sentimento do bom senso dos fatos espirituais, como o tinha sempre dos defeitos deste mundo. O que ele quer dizer aí, né? Gerard Nerval. O que ele quer dizer aí? Quando ele fala aqui, Dom Juan em nada crê, nem mesmo em Deus. E realmente ele não acreditava. Ele só acredita em si mesmo. Ele jamais, aí ele fala a impressão que o símbolo do Dom Juan e a estátua do Comendador, o ceticismo diante das mesas girantes. Porque dentro da peça de Dom Juan, de Molière, ele chega no cemitério e tem a estátua do Comendador. Ele pega a estátua do Comendador e convida, ele vai ter um jantar e ele convida o Comendador para ir para o jantar. Aí qual não é o espanto quando o Comendador chega para o jantar? O fantasma do Comendador chega no jantar. E aí ele diz que essa atitude do Dom Juan é a mesma do ceticismo das mesas girantes. Isso não existe, é só invenção, ou é músculo estalante, ou eles estão... É só manifestação humana. É só manifestação humana. Então o Dom Juan é esse símbolo, porque ele não acreditava em nada, ele zombava de tudo. E ele convida, ele vai no cemitério, vê a estátua do Comendador e convida, olha, vai ter um jantar hoje, bora? E o Comendador chega para o jantar. Então é a isso que ele se refere. Isso que ele fez foi um gracejo. Aí ele está dizendo que o Molière já estava através das cenas dele, porque o Molière, as peças dele era para causar riso no final, né? Já era como o gênio inimaginável, não teve nessa obra o sentimento do bom senso dos fatos espirituais. Então, ele já, de alguma forma, ele descreveu, é isso que o espírito está comentando, dos personagens do Molière. E o Gerard Nerval, a gente já falou sobre ele, é o Gerard Lambruni Nerval, nasceu em 1808 e desencarnou em 1855, foi um dos maiores poetas e intelectuais do seu século. Esquizofrênico, passa muito tempo internado num sanatório e fica reduzido à mais completa miséria. Enforcou-se em um beco parisiense. Dessa mensagem que ela é bastante rebuscada, né? Porque ele usa muitas referências que a gente vê assim. O mundo espiritual está posto de uma maneira exuberante nessa época com as mesas girantes, mas mesmo assim muita gente não quis ver nada além disso. E ficar só nesse mundo da matéria que não parece fazer sentido é triste, leva a perda e vai ficar na dúvida, vai ficar na incredulidade. Por que ser melhor? Por que não ser hipócrita mesmo? Se os outros me obedecem e eu não vou pagar por isso, né? Então, por que não confiar só em mim também, como Dom Juan? Se não tem nada, eu vou confiar só em mim, não tem Deus, eu tenho que fazer por mim mesmo. Então, assim, no fundo, essa mensagem dele chama a atenção da gente para o lado espiritual, que estava sendo totalmente desprezado pelo materialismo, pelo deboche, pelo ridículo. Né? Segunda mensagem é de Cazotte, médium, senhor Alfred Didier, de novo. Jacques Cazotte nasceu em 17 de outubro de 1719
e desencarnou em 25 de setembro de 1792, aos 72 anos. Foi um dos pioneiros da literatura fantástica na França. A mais popular de suas obras foi O Diabo Apaixonado, de 1772. É um conto fantástico em que o herói cria o demônio. O valor da história está no cenário pitoresco e na habilidade com que seus detalhes são executados. Adversário da Revolução Francesa, foi condenado à morte pelo Tribunal Revolucionário, ou seja, ele foi guilhotinado. E uma nota é que ele, como escritor, nutria interesse especial por tudo que é místico, oculto e onírico. Assim, de som. É curioso ver surgir, no meio do materialismo, uma reunião de homens de boa fé para propagar o espiritismo. Sim, é no meio das mais profundas trevas que Deus lança a luz. E no momento em que é mais esquecido, é que ele melhor se mostra, semelhantemente ao ladrão sublime de que fala o Evangelho, e que virá julgar o mundo no momento em que este menos esperar. Mas Deus não vem a vós para vos surpreender. Ao contrário, vem prevenir-vos de que essa grande surpresa, que deve apoderar-se dos homens ao morrerem, deve ser para eles funesta ou feliz. Essa passagem que ele cita aqui é a passagem de Lucas, capítulo 12, versículo de 39 ao 48. O ladrão sublime que ele se refere é a hora que vem o Criador, né? Que é assim: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora veria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Por isso que ele fala, semelhante ao ladrão sublime de que fala o Evangelho. É que ninguém sabe a hora que o Filho do Homem virá chamar cada um de nós, né? Sabe disso. E ele está falando disso porque está bem na época do materialismo, onde tudo parece mundano, que não tem sentido, a igreja perdendo as suas, vamos dizer assim, perdendo suas referências, seu poder também. E os seguidores, né? Perdendo seguidores e todo mundo deixando de acreditar no que a igreja pregava, né? Então, a igreja tinha uma coisa ruim? Tinha, mas ela tinha algo mais, falando de espiritualidade. Mas tudo foi jogado fora por conta do erro. E aí ele fala, que momento vai surgir uma coisa tão sublime? Quem diria que nesse momento viriam surgir as primeiras luzes do espiritismo, né? É quando ele fala que é no meio das mais profundas trevas que Deus lança a luz, que é nesse momento que ele cita essa passagem do Evangelho, que ninguém sabe, porque de uma forma geral a gente poderia dizer assim, Deus esqueceu do homem, né? Foi embora, tirou férias e a gente ficou sozinho. Não, a gente sabe que a gente nunca está sozinho, está sempre acompanhado. E aí ele diz que quando ele fala do sublime ladrão de que fala o Evangelho, que é a hora que Jesus virá. E faz uma lembrança também à promessa do Consolador prometido, né? Eu vos enviarei um novo Consolador. E ele fala aqui assim, mas Deus não vem a vós para vos surpreender. Ao contrário, vem prevenir-vos de que essa grande surpresa que deve apoderar-se dos homens ao morrerem, deve ser para eles funesta ou feliz. Então a gente já vem com o espiritismo saber o que vai dar. Então isso é uma prevenção. Olha a tua vida agora, que tu vai saber o que vai ser depois. Então não é para te assustar, é para te preparar, para acordar, um despertar, né? Foi para o meio de uma sociedade corrompida que Deus me enviou. Graças à clarividência, algumas dessas revelações que em meu tempo pareciam tão maravilhosas, hoje se mostram muito naturais. Para mim, todas essas lembranças não passam de sonhos e louvado seja Deus, o despertar não foi penoso. O Espiritismo nasceu, ou melhor, ressuscitou em vosso tempo. O magnetismo era do meu tempo. Crede que as grandes luzes precedem os grandes clarões. O Casotte, na época dele, desses contos fantásticos que ele falava de
O Diabo Apaixonado, né? Ele, em 1775, ele abraçou o credo dos Illuminati e ele se declarou possuidor do poder da profecia. Ele dizia que ele conseguia ver o que ia acontecer e fazia previsões, e mais para frente a gente vai ver que isso deu um bafafá. Vamos saber o que é. O autor de Le Diable Amoureux, O Diabo Apaixonado, vos lembra que já teve a honra de conversar convosco e se sentirá feliz em continuar suas relações amistosas. Casote. Então, mensagem que ele deixa para o grupo espírita que está recebendo a mensagem. Na sessão seguinte, foram dirigidas ao espírito Casote as perguntas que se seguem. Pergunta: na última vez em que aqui viestes espontaneamente, tivestes a gentileza de dizer que voltarias de boa vontade. Aproveitamos o oferecimento para vos dirigir algumas perguntas, se assim o quiserdes. Primeiro, a história do famoso jantar em que predissestes a sorte que aguardava cada um dos convivas é inteiramente verdadeira? Quer dizer, ele foi para o jantar, leu o futuro de todo mundo e ele está perguntando, era verdade? Essa história assim, que está em plena Revolução Francesa, faz um jantar na casa dele, vai um monte de gente, aí ele começa a dizer, tu vai morrer assim, tu vai ser assim, tu vai ser assado. Ele começou a dar todo o destino de todo mundo. E muito desse jantar ficou famoso, as pessoas ficaram impressionadas e ele ganhou essa fama, ó, que ele tinha o poder da profecia. Isso em 1775 ele já alardeou. Aí ele responde: é verdadeira no sentido de que a predição não foi feita numa única noite, mas em vários jantares, no fim dos quais eu me divertia em amedrontar os meus amáveis convivas por meio de sinistras revelações. Voltando um pouquinho na mensagem dele, que ele fala, porque quando Jesus diz ninguém sabe o dia e a hora, primeiro que para Jesus voltar ele tem que ter ido, ele nunca foi. Que Jesus precisa voltar em nossas atitudes. Agora, o dia e a hora da desencarnação, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém sabe. Então, ninguém sabe a hora que o noivo vai chegar, né? Ninguém sabe na hora Então, que a gente tem que estar muito atento. Nós até falamos no nosso evangelho. Se nós fôssemos hoje chamados para o mundo espiritual, hoje, como é que estaríamos no mundo espiritual? Como é que estaria a nossa bagagem? Ninguém sabe. Então, na verdade, a gente teria que estar sempre preparado. Não deixar pendências. Fazer hoje. Se tiver de pedir perdão, peça hoje. Se tiver de fazer, faça hoje. Porque ninguém sabe a hora. Nem um casote. Não, ele só amedrontava. Segunda questão. Conhecemos os efeitos da dupla vista e compreenderíamos que, dotado dessa faculdade, tivesses podido ver coisas distantes, mas que se passavam naquele momento. Como pudeste ver coisas futuras que ainda não existiam e vê-las com precisão? Poderias dizer-nos ao mesmo tempo como vos foi dada essa previsão? Falaste simplesmente como inspirado, sem nada a ver, ou o quadro dos acontecimentos que anunciastes se vos apresentou como uma imagem? Tende a bondade de descrever isto tão bem quanto puderdes para a nossa instrução. Então, tudo Kardec aproveita. Ele nem sabe ainda se o moço é um gozador, tirando sarro, mas ele quer saber, aconteceu ou não, como foi. Tá vendo que ele pergunta, ele não vai por curiosidade. Ele vai querer saber, porque essa história desse jantar é famosa, ficou famosa na França, tanto que gerou essa fama de ele tinha o poder da profecia. E aí ele pergunta, olha, esse jantar teve, né? E aí ele disse, olha, não foi um jantar, foram vários jantares. E aí ele pergunta como foi, então, se era inventado, se tu tinha dupla vista, se era inspirado, o que era? Aí o Casote responde, há na razão do homem um instinto moral que o impele a predizer certos acontecimentos. É verdade que eu era dotado
de uma clarevidência extraordinária, mas sempre humana, para os acontecimentos que então se passaram. Mas acreditais que o bom senso ou o sadio julgamento das coisas terrenas possam vos detalhar com anos de antecedência tal ou qual circunstância? Não. À minha natural sagacidade aliava-se uma qualidade sobrenatural, a dupla vista. Quando eu revelava às pessoas que me cercavam os terríveis abalos que deveriam ocorrer, evidentemente eu falava como um homem de bom senso e de lógica. Mas quando eu via pequenos detalhes dessas circunstâncias, quando eu via visivelmente tal ou qual vítima, então não falava mais como um simples homem dotado, mas como um homem inspirado. Aí ele fala que ele tem as duas coisas, né? Que ele era um homem de bom senso e ele conseguia dizer, por exemplo, tu conheces uma pessoa que ela é desregrada, que ela não se cuida, e tu vai dizer, olha, tu vai adoecer, isso vai estar te fazendo mal. Então, isso era o bom senso dele. Que época nós estamos que ele está falando aqui? Nós estamos na época da Revolução Francesa. Na época da Revolução Francesa, a gente sabe que depois de um período começou a guilhotinar a gente todo dia, né? Pá, 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 pá. Se eu tenho um amigo que é revolucionário, que fala mal da Revolução, o que eu vou dizer? Mana, tu tá para ser guilhotinada, né? Maria da Conceição, cuidado. Eu já vi um pessoal do Robespierre te rondando, né? Então ele disse que isso era o bom senso dele como um homem que sabia ter bom senso. Mas quando ele via algum ou outro detalhe, né, que ele diz aqui... Ele realmente via uma clarividência. Quando ele realmente via algum detalhe dessas circunstâncias, ele disse que ele estava sendo inspirado porque ele tinha a dupla vista. Então ele usava as duas coisas. Bom senso e a inspiração. Ele não era só não era só médio. A gente pode dizer da vida das pessoas, por exemplo, uma pessoa que come muito doce, come muito carboidrato, o pai dela é diabético, a mãe dela é diabética, eu vou dizer, mana, O ano que vem tu vai ser tu corre o risco. Ó, isso aí já ainda assim, tu tem dupla vista? Não, eu tô olhando, né? Eu só tô vendo mesmo. Era isso. Terceira questão. Independentemente desse fato, tivestes outros exemplos de previsão durante a vida? Sim, eram todos mais ou menos do mesmo assunto, mas, como passatempo, eu estudava as ciências ocultas e me ocupava muito de magnetismo. Essa faculdade de previsão vos acompanhou no mundo dos espíritos? Isto é, após a morte, ainda prevê de certos acontecimentos? Sim, esse dom me ficou muito mais puro. Claro, não tem mais o empecilho da matéria. Observação. Poder-se-ia ver aqui uma contradição com um princípio que se opõe à revelação do futuro. Com efeito, o futuro nos é oculto por uma lei muito sábia da providência, considerando-se que tal conhecimento prejudicaria nosso livre-arbítrio, levando-nos a negligenciar o presente pelo futuro. Além disso, por nossa oposição, poderíamos entravar certos acontecimentos necessários à ordem geral. Mas, quando essa comunicação nos pode impelir a facilitar a realização de uma coisa, Deus pode permitir a sua revelação nos limites designados por sua sabedoria. Ou seja, a gente já sabe, qualquer coisa que é revelada e que acontece, só acontece com a permissão de Deus. O bem. Para facilitar a vida, né, também, não é para o mal. Não é só por diversão. E assim finalizamos as duas comunicações, bastante importante. Interessante notar que o Kardec pergunta, mas ele faz as considerações dele. Olha, teve uma oposição com o que a gente já viu sobre revelar futuro, mas pode ser que por algum motivo superior permita-se ser revelado. Então, Kardec não acredita cegamente em tudo e de tudo ele aproveita para estudo. É porque o futuro, ele não está pronto. Tem nossas escolhas aí.
Por isso nós temos o livre-arbítrio. Então, por isso que os espíritos não falam. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do quê? Das nossas atitudes. Eu posso estar pré-diabética, mas eu posso de repente não me tornar diabética. Desde que eu faça o quê? Exercício físico e um controle alimentar. Agora, se eu não mudar isso, aí eu vou ficar. Então, tudo na vida da gente não está pronto o futuro. Nós estamos construindo ele com o presente, com o que estamos fazendo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim, finalizamos o estudo de hoje, agradecendo ao nosso Senhor Jesus pela misericórdia de podermos nos reunir, aos amigos espirituais pela inspiração e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Que assim seja.